Olá galera, vou fazer aqui mais um vídeo aqui sobre conjuntos numéricos. Então agora nós vamos falar de conjunto dos irracionais. Turma, nós falamos lá dos conjuntos dos números racionais e nós falamos lá que os números racionais são os números que eu posso escrever em forma de uma fração, não é isso? Então, por exemplo, 2/5 é um número racional, certo? E isso dá 0,4. Então eu escrevi ele na forma de uma fração e ele na forma decimal é 0,4, né? Que nem eu representei ele aqui, certo? Menos 4/3 é um número racional e eu escrevi ele numa forma de fração e nele na forma decimal ele é 1,333. Esses 3 aqui repetem infinitamente e isso é uma dízima periódica, certo? Então, o número racional ele pode ser escrito na forma de uma fração e a representação também dele pode ser na forma de um número decimal, certo? Então, aqui eu tenho 1/2, né, na forma de fração, que é 0,5. 18/10 em forma de fração. A representação dele em número decimal é 1,8. Então, os números racionais eu posso colocar nesses buracos que estão aqui na reta, por exemplo, entre 0 e 1, tem vários números racionais aqui, infinitos números racionais, não é isso? Então, nós vimos números naturais, que é o 0, 1, 2, 3, os números inteiros, que são os números naturais, né? Os números positivos mais os números negativos, e os números racionais, né, que são aqueles números que nós podemos escrever em forma de fração e colocar entre os números inteiros aqui, não é isso? Então, ó, um número ele é racional quando ele pode ser escrito sob a forma de dois números inteiros. Então, aqui, ó, 2 é um inteiro, 5 é um inteiro, certo? Nesse caso, menos 4 é um número inteiro, né? E 3 é um número inteiro, certo? Então, gente, agora, e os números irracionais? Ó, irracionais. O que é um número irracionais? Os números irracionais, ele é representado por uma letra I aqui estilizada, tá? Isso aqui é uma letra I maiúscula, escrita assim, tipo 2 tracinho. Isso aí representa os números irracionais. Então, olha só, por exemplo, como eu falei para vocês, entre 1 e 2 eu posso colocar vários números racional, certo? Então, por exemplo, o raiz de 2, raiz quadrada de 2. Quem é o raiz quadrada de 2? O raiz quadrada de 2 não é um número racional, ele é um número irracional. Por quê? Ó? Raiz quadrada de 2 é igual a 1,41421 3, 5. Isso aqui vai para o infinito, certo? Então, olha só. Esse raiz quadrada de 2, aqui a partir da vírgula para a direita, você vê que não existe casas que se repetem aqui como numa dízima periódica. Ó. Então, ó, aqui ó, você sempre repete 3, 3, 3, 3. Se no caso raiz quadrada de 2, esse número você vai encontrar uma infinidade de números aqui, ó. E esses números não se repetem, não tem uma dízima periódica aqui se repetindo. Então, isso que são os números irracionais. Então, ó, por exemplo, a raiz quadrada dos números primos, todos eles são números irracionais. Então, por exemplo, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 é 1,732,0,5,0,8. E esses números vão para o infinito, esse número de casas decimais. Você nunca vai conseguir chegar no fim aqui. E nota que não existe uma repetência aqui de números igual existe numa dízima periódica. Tudo bem? Então, esses números são chamados de números irracionais, tá? Tem um número irracional que ele é muito conhecido, que é o número π, certo? Quanto que vale o π? O meu π vale 3,14
15, 9, 2, 6, 5. E esse número continua aqui. Essas casas decimais continuam infinitamente aqui, ó. Eu não consigo chegar num fim. E você observa que não existe repetição aqui dos números igual existe numa dízima periódica. Tudo bem? Então, olha só. Os números irracionais são esses números, certo? Por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7, que são os números primos. Então, a raiz quadrada de números primos sempre vai ser um número irracional, tudo bem? E o π aqui, de onde que vem o π? Você pega uma circunferência, certo? Pega esse diâmetro dessa circunferência. Então, olha só, esse comprimento de circunferência dividido por esse diâmetro sempre vai dar esse número aqui, 3,14159265. Tudo bem? Então, os números irracionais, eles completam essa reta aqui. Então, quando eu coloco aqui números naturais, números inteiros, os números racionais, ainda vai ficar buracos nessa reta. E quais são os números que completam essa reta? São esses números irracionais, que eu vou colocar nesses buracos deixados, tá? Que são as raízes quadradas dos números primos, mas, por exemplo, o π, existem outros números também, que são números irracionais, tudo bem? Então, olha só. Então, ó, era isso que eu queria mostrar para vocês sobre números, o que são os números irracionais, tudo bem? Então, ó, os números racionais, todo número que é escrito na fração, uma fração com números inteiros, por exemplo, 2 sétimos, ó, 2 é um número inteiro, 7 é um número inteiro. Então, isso é um número racional, certo? 3 sobre menos 4. Ó, 3 é um número inteiro e menos 4 é um número inteiro. Então, isso é um número racional. Agora, os números irracionais são esses números que têm infinitas casas decimais e não se repetem aqui, certo? Igual às dízimas periódicas. Tudo bem?